Olá, professor. Meu nome é Daniel Porto. Vou apresentar um pouco sobre o Perceptron, o trabalho que eu tenho desenvolvido ao longo do semestre. Falando um pouco sobre o que é o Perceptron, ele é uma rede neural baseada em só um neurônio. O neurônio ele é a parte mais baixa da rede neural. Ele é associado a N entradas e essas N entradas são associadas a N pesos. O neurônio ele faz a combinação linear dessas entradas e pesos mais um bias, que é um coeficiente de ajuste ligado a essa função. Bem, depois de fazer essa combinação linear é aplicada a uma função de ativação que gera saída, que é de fato a classificação do nosso Perceptron. Para a construção do meu código, eu usei o Perceptron, uma classe Perceptron que recebe taxa de aprendizagem, pesos, épocas, bias e erros por épocas. Tanto bias quanto erros por épocas, eles são só iniciados, ou seja, eles começam em none, sem valor. Já a taxa de aprendizagem e épocas, eles são inicializados em épocas, em 2000 épocas, e taxa de aprendizado 0.1. Além, o peso também é inicializado em 0. Esses 5 por padrão. Da classe Perceptron, a gente tem dois métodos, o fit e o predict. O fit é o nosso método de treinamento, que ele é responsável por ajustar os pesos e os bias do nosso combinação linear. Enquanto o predict, ele pega esse resultado da combinação linear e com as entradas do conjunto de teste, e ele é responsável por gerar a nossa classificação de fato. Bem, para o método fit, eu usei 40% das minhas bases de dados para treinar, e para o método predict eu usei os restantes 60% para testar. Ok, as bases de dados utilizadas. Eu usei 3 bases de dados. Uma base de dados linearmente separável e 2 bases de dados não linearmente separáveis. Para a base de dados linearmente separáveis, o Perceptron mostrou muito bem. Ele mostrou uma acurácia acima de 90%, assim como uma AUC, uma região abaixo do gráfico, de acima de 90% também. Enquanto para as duas bases que não são linearmente separáveis, tiveram resultados, na verdade, mais interessantes. Para aquela base de dados que é quase normalizada, aquela base de dados central ali, ela teve uma acurácia bem alta, de cerca de 98%, 97%, porém, a curva ROC, a AUC, ela teve só de 50%, mostrando que ele erra tanto quanto ele acerta, mostrando que o Perceptron, de fato, ele não é bom para esse tipo de classificação. Além disso, tem a classificação ali daquela espiral, que o Perceptron ele cortou os dois grupos no meio, e percebe-se que ele tem uma região abaixo do gráfico de 70%. A acurácia ela também gira em torno de 70%. Esses dois são os resultados ruins para o Perceptron, porque a gente espera resultados acima de 80% para esse tipo de classe que são um pouco mais simples, por exemplo. Além disso, eu brinquei um pouco com a alteração dos parâmetros, justamente para conseguir ver como ele age com parâmetros diferentes na base linearmente separável. Para essa parte, eu aumentei bastante o número de épocas, usei 2000 épocas ali, que é a que está como padrão, e a taxa de aprendizado como padrão em 0.1 ali. Eu tive a acurácia de 99% e uma região abaixo do gráfico ali de 98% também, mesmo sujando mais ainda aquela região crítica, que é bem onde o Perceptron classifica. Eu tentei mudar um pouco a ideia ali do segundo teste, foi deixar a taxa de aprendizado bem sutil, para que ele variasse muito pouco, enquanto deixasse pouco número de épocas também, para conseguir ver como o Perceptron computaria numa situação não ideal, em que ele altera muito pouco ele altera muito pouco a reta de classificação, e ele também tem pouco tempo para classificar. E mesmo assim ele teve um resultado muito bom, que reforça mais ainda a ideia de como o Perceptron é bom para esse tipo de aplicação. No mais é isso. Para falar um pouco mais das bases de dados, para testar nessas bases de dados aqui, eu usei os 40% randomicamente, assim como 60% randomicamente, justamente para colocar o Perceptron em situações mais adversas, vendo o quanto ele estava funcionando bem para esse tipo de banco de dados. É isso, professor. Muito obrigado. Até mais.